Graça e paz, queridos irmãos, um bom dia a todos. Hoje, 10 de abril de 2024, e o nosso devocional diário está no livro de Mateus, capítulo de número 5. Vamos falar hoje sobre a cultura do reino de Deus. O reino dos céus, ele tem uma cultura diferente daquilo que nós vivemos. Ele tem comportamentos, ele tem um modo de viver completamente diferente do que nós estamos acostumados aqui. Nós vamos ver no versículo de número 2 que Jesus começa a ensinar os discípulos acerca disso. Ele sobe a um monte e ali ele vai falar. Ele vai falar que felizes são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Felizes, bem-aventurados são os que são perseguidos, insultados, quando são caluniados por causa do reino, por causa de Jesus. E ele diz no versículo 12 que todos esses alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós vamos ver que Jesus ele vai na contramão daquilo que nós conhecemos. Aqui, hoje, o que nós vemos é cada dia mais as pessoas sendo incentivadas a poderem estar buscando o seu autoconhecimento, buscando uma autojustificativa, buscando não ser puro de coração, buscando guerra ao invés de ser pacificador. E esses que são perseguidos querem uma retrospectiva voltada para eles, querem olhar para trás e serem transformados, serem justificados, é o que nós podemos dizer. Mas Jesus está dizendo, vocês estão ou precisam ir na contramão daquilo que é dito para vocês. Nós vamos ver que dos versículos 21 até o 47, Jesus ele vai dizer coisas espetaculares aqui, mas antes disso ele vai dizer para nós, no versículo 13, que nós somos o sal da terra. Ele diz no versículo 14, vocês são a luz do mundo. E por que isso? Porque nós temos que iluminar todos os que estão na casa. E ele vai dizer para nós no versículo 16 claramente, ele quer que nós façamos as nossas boas obras diante dos homens, para quê? Para que glorifique ao Pai de vocês. Esse versículo 16 é um daqueles que a gente precisa grifar em nossas Bíblias. Nós sim temos que fazer as boas obras, mas não para sermos vistos, não para sermos seguidos, não para sermos autoglorificados, não. É para que o Pai seja glorificado em tudo isso. E aí nós vamos ver que nós precisamos praticar e ensinar os mandamentos que ele tem dado para nós. E esse é que será chamado grande no reino de Deus. E que mandamentos são esses? Esses que nós acabamos de ver aqui acerca dos bem-aventurados. Mas ele vai continuar dizendo, ele vai falar aqui sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, inimigos, tudo ainda dentro deste capítulo. E ele vai dizer, ouvistes o que foi dito pelos antepassados. Ele vai dizer isso no versículo 21, no versículo 27, no versículo 31, no versículo 33, no versículo 38, no versículo 43. E ele vai dizer exatamente que nós temos que agir da maneira diferente, da maneira contrária. Ele vai dizer para nós que nós temos que agir totalmente diferente, mesmo daquilo que eles tinham ouvido falar pela tradição. Ele vai dizer que no lugar do assassinato, na verdade, nós temos que amar, porque apenas irar-se já é um assassinato. Ele vai dizer que apenas um desejo impuro já é um adultério. Ele vai dizer que se divorciar se torna um adultério, caso se case de novo. Ele vai dizer que nós temos que ser sinceros, nosso sim, sim, o não, não, no caso de fazer juramento. Não precisamos jurar, nós precisamos apenas falar a realidade, a verdade, e que as pessoas saibam que nossa palavra ela não voltará atrás. Ele vai dizer que no caso da vingança nós temos que fazer a diferença e não sermos vingativos. Ele vai dizer que no caso dos inimigos nós temos que amá-los, nós temos que realmente fazer toda a diferença nessa terra. Ele vai dizer, mostrando para nós aqui, que o padrão não é aquele que foi o que eles tinham ouvido dizer, aquilo que eles tinham entendido da interpretação das escrituras passadas, não. Ele traz a verdadeira interpretação, aquilo que os homens não estavam conseguindo entender, ele vem trazer a realidade daquilo, ele vai mostrar no final desse capítulo, lá no versículo 48, qual é o nosso padrão, o padrão que nós devemos seguir. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que nós possamos entender isso de uma vez por todas. O meu padrão não é o meu vizinho, o meu padrão não é o meu irmão, meu pai, minha mãe, meus
irmãos na igreja. Não, o meu padrão é o Pai Celestial. E enquanto nós não entendermos que somente entregando a vida a Cristo que nós vamos conseguir fazer a vontade do Pai, nós não vamos conseguir fazer nada disso aqui. Entendamos, irmãos, Jesus vai trazer as bem-aventuranças, nós ainda vamos falar dela amanhã e depois, nos capítulos 6 e 7, mas tudo isso aqui é demonstrando que precisamos sim de Jesus Cristo em nossas vidas, porque sem Ele nada disso acontecerá, porque a transformação que Ele faz em nós é de dentro para fora. Tudo aquilo que Ele vai dizer, ouvir o que foi dito, era algo que era feito exteriormente, mas a transformação, a ação de Cristo, ela vem de dentro para fora, e somente com essa ação nós vamos amar os inimigos, nós vamos viver sem vingança, nós vamos falar as coisas corretas, nós vamos ter casamentos abençoados, nem pronunciando a palavra divórcio, nós vamos viver amando, não adulterando, e vamos viver não irando, porque a simples ira se torna um homicídio. Que nós possamos verdadeiramente viver a cultura do reino, viver segundo aquilo que Cristo deixou para nós e olhar para o Pai Celestial, porque fazendo assim, os homens verão as nossas obras e o nosso Pai é que será glorificado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e a paz do Senhor.